No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, sempre destacando as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta segunda-feira, hoje 6 de setembro, você vai conferir. Secretaria de Segurança cria núcleo de inteligência a fim de aprimorar banco com informações sobre a criminalidade em Bento Gonçalves. Campanha de vacinação contra a Covid-19. Elaborado novo cronograma visando ampliar a imunização da população na capital do vinho. Esportivo goleia, avança na Série D e agora pega o Santo André na próxima fase. Após fugir, autor de acidente que vitimou uma mulher no bairro Licor Sul é preso e se nega a fazer o teste do bafômetro. Destaques do Jornal TV Com, que você vai conferir agora. Depois de conseguir aprovar ainda no ano passado um projeto que prevê a concessão de uma série de espaços públicos para exploração comercial, a Prefeitura de Bento Gonçalves quer agora aumentar o prazo de uso destes locais por parte da iniciativa privada. Na verdade, o que a administração municipal busca é retomar o tempo previsto no texto original, que era de 10 anos, com a possibilidade de uma prorrogação pelo mesmo período. Essa alteração será discutida na próxima sessão ordinária da Câmara de Vereadores, que será realizada na quarta-feira, dia 8. Ocorre que, ao autorizar a medida no ano passado, o Legislativo também inseriu uma emenda na proposição que reduziu esse tempo pela metade. A justificativa para a insistência do Poder Público bento-gonçalvense é que o prazo da concessão, que se dará por meio de licitação na modalidade de concorrência, deve ser razoável, de forma a propiciar ao concessionário o retorno dos seus investimentos. Foi criado na semana passada pela Secretaria de Segurança o Núcleo de Inteligência, Contra-Inteligência e Planejamento e Estatística, a fim de manter um banco de dados com informações sobre a criminalidade, a violência e a vulnerabilidade social, sempre interligado com outros órgãos, o que irá contribuir para ações preventivas, institucionais e de fiscalização. Conforme o secretário de Segurança, o tenente-coronel Paulo César de Carvalho, o objetivo é integrar as forças de inteligência da segurança no âmbito municipal, além de promover a coleta e análise de dados de segurança para alinhar a atuação do serviço operacional. A oficialização do núcleo vai permitir, por exemplo, o acesso dos servidores a cursos profissionalizantes, que geralmente ocorrem através da Secretaria Nacional de Segurança Pública. O núcleo será composto por um servidor escolhido entre os guardas atuais para fazer a integração entre os órgãos de inteligência da segurança pública, como a Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e a SUSEP. Também irá manter o planejamento de ações integradas entre essas instituições e assessorar o comando da Guarda em estatísticas. O campus do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, aqui de Bento Gonçalves, promove na próxima semana o workshop sobre aproveitamento integral de alimentos. A qualificação gratuita e no formato virtual é oferecida pelo Programa de Extensão em Práticas Sensoriais, pelo Programa de Extensão em Plantas Medicinais e também pelo Programa de Extensão Farmácia Verde. Os dois encontros, nos dias 14 e 16 deste mês, vão abordar a teoria e a prática, com o objetivo de auxiliar no preparo de pratos contendo partes dos alimentos frequentemente descartadas, tais como folhas, talos, cascas e sementes. As aulas ocorrem no formato virtual e os participantes vão receber um certificado emitido pelo IFERS. Mais informações podem ser obtidas na sede do Instituto, que fica na Avenida Osvaldo Aranha,
em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros. Até o dia 17 deste mês, a Secretaria de Educação de Farroupilha, através da Biblioteca Pública Municipal Olavo Bilac, recebe as inscrições para o 19º Concurso Regional de Contos, Crônicas e Poesias Oscar Bertoldo. A ação tem por objetivo destacar e reconhecer autores, valorizando o surgimento de novos talentos na arte da escrita. As obras deverão ser impressas em 3 vias de igual teor e entregue em mãos ou via correio, juntamente com a ficha de inscrição na Biblioteca Pública Municipal, que fica no centro de Farroupilha. Podem participar moradores de toda a região da Serra Gaúcha, sendo que os participantes poderão inscrever uma obra em cada uma das modalidades, ou seja, contos, crônicas e poesias. As obras deverão ser inéditas e o tema é livre. Em cada uma das categorias serão premiados o primeiro e o segundo lugar e uma menção honrosa. Mais detalhes sobre inscrições, regras e prazos estão disponíveis no site da Prefeitura de Farroupilha. Desde a última sexta-feira, o município de Garibaldi conta com a Biblioteca Tradicionalista Alfredina Eliseu de Carvalho Flores. A iniciativa do CTG Sentinela da Serra é uma forma de homenagear a esposa de Hercílio José Flores, que foi o primeiro patrono e fundador do CTG garibaldense e ícone do tradicionalismo naquele município. Além de cuidar dos 18 filhos do casal, Alfredina sempre participou ativamente das ações em prol da cultura gaúcha. O patrão do CTG, Paulo Bota, e a diretora cultural Vanessa Nunes, com auxílio da atual diretoria, idealizaram e construíram o local ao lado do salão, na sede do CTG. A biblioteca é um dos 22 projetos que recebem verbas do Fundo Social do Sicredi em Garibaldi, reunindo cerca de 200 livros, além de continuar a receber outras obras através de doações da comunidade. O dia 7 de setembro, data que recorda a independência do Brasil, também é marcada por ações de conscientização social por meio do Grito dos Excluídos e das Excluídas. Neste ano, em meio à pandemia da Covid-19, a Diocese de Caxias do Sul incentiva as expressões de solidariedade. Aqui em Bento, desde a quarta-feira, dia 1º de setembro, os fiéis podem doar alimentos não perecíveis na paróquia de Santo Antônio. A ação segue até a quarta-feira, dia 8 de setembro. Nós estamos na Semana da Pátria, mês de setembro, mês em que damos um destaque todo especial à Palavra de Deus. A Palavra se fez carne no ventre de Maria. Jesus precisou de cuidados humanos pela pobre família de Nazaré, mas sempre Deus foi providente a esta família. Então, como igreja, nós também estamos propondo nesta Semana da Pátria a fazermos do nosso Brasil uma pátria solidária nesta semana, doando alimentos não perecíveis em todas as nossas igrejas. E esses alimentos serão doados às pessoas mais pobres. E a gente recorda aquela frase de Jesus: eu estava com fome e me destes de comer. Jesus nos ensina a ser pão. Santo Antônio se tornou o pão. Maria aderiu em seu ventre o Verbo que se fez carne, que se fez pão, o pão dos céus. Portanto, também nós somos convidados a este grande gesto de generosidade, sendo solidários. Que Deus abençoe a você e a sua generosidade. Pai e Filho e Espírito Santo. Paz e bem. E no esporte, com uma goleada sobre o Lanterna Rio Branco do Paraná pelo placar de 4-1, o Esportivo conquistou a classificação à segunda fase logo em sua primeira participação na Série D do Campeonato Brasileiro. Apesar da goleada, a classificação foi conquistada de forma emocionante. Isso porque o Esportivo chegou a estar eliminado da série até os 47 minutos, por conta do empate do jogo entre Caxias e Juventus em 1-1. Porém, com 2 gols nos minutos finais da partida,
o Alviazul carimbou a sua vaga no mata-mata da competição. O time do técnico Rogério Zimmermann finalizou a primeira fase da competição nacional em terceiro lugar no grupo A8, ultrapassando o rival Caxias e o Juventus de Santa Catarina na última rodada para garantir a sua vaga no mata-mata. O Sportivo encerrou a primeira fase com 18 pontos conquistados. Foram 4 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Na próxima fase, o time do técnico Rogério Zimmermann encara o Santo André de São Paulo com um jogo de ida marcado para o próximo final de semana na Montanha dos Vinhedos. A categoria Sub-17 da BGF, Bento Gonçalves Futsal, iniciou o campeonato estadual da categoria com uma goleada sobre o Lyon Gaúcho pelo placar de 8-1, em partida realizada no sábado no Ginásio Municipal de Esportes. Agora, o time comandado por Bruno Reis direciona o seu foco exclusivamente para a participação na Taça Brasil de Clubes, categoria Sub-17, que ocorre entre 12 e 18 de setembro em Criciúma, Santa Catarina. Será a primeira vez que a BGF vai disputar uma competição de nível nacional em sua história. Pelo estadual Sub-17, o próximo compromisso da BGF será diante da equipe da PGC Império, no dia 20 de setembro, novamente no Ginásio Municipal de Esportes, aqui em Bento Gonçalves. O Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. A meteorologia reforça o alerta sobre a ocorrência de muitos raios no Rio Grande do Sul entre amanhã e quarta-feira. O estado estará entre as regiões do mundo com maior incidência de descargas elétricas nesta terça-feira, em consequência da atuação de uma frente quente
que vai se formar sobre o estado gaúcho. Há, inclusive, alerta de tempo severo para o Rio Grande do Sul entre a terça-feira e a quarta-feira. Ao longo desta terça-feira, um sistema de baixa pressão atmosférica atua próximo ao Paraguai, mas favorece a formação de nuvens carregadas e temporais por grande parte do Rio Grande do Sul e também no estado de Santa Catarina. Nestas áreas, atenção para o risco de chuva moderada a forte, muitos raios, ventania e até mesmo eventual queda de granizo. No litoral do Paraná, a chuva também acontece com moderada intensidade e os volumes podem ser bastante altos. Mas atenção a áreas da Campanha, região sul e fronteira oeste gaúcha, onde os volumes de chuva podem alcançar a casa dos 80 milímetros. E na Grande Porto Alegre, os volumes ficam na casa dos 44 milímetros ao longo do dia. Em relação às temperaturas, a máxima prevista é de 18 graus em Porto Alegre, 20 em Florianópolis e máxima de 21 graus em Curitiba. O Climatempo indica para Bento Gonçalves nesta terça-feira o sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. As temperaturas devem variar amanhã entre a mínima de 11 e a máxima chegando aos 20 graus. No Jornal TV Com, o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Amanhã será 7 de setembro. Um dia marcante na história do Brasil, mas que tudo indica se tornará ainda mais marcante no dia de amanhã, neste 7 de setembro de 2021. A data de amanhã promete ser histórica porque o Brasil inteiro, norte a sul, leste a oeste, com as suas lideranças populares e, sobretudo, as pessoas ditas normais, comuns, que não têm poder da caneta, que não têm como interferir diretamente em ações das instituições, a não ser pelo seu grito de independência, fará com que, em comparação, talvez nada seja comparável, muito menos com aqueles que foram os maiores movimentos vistos até hoje, nos últimos anos, ou pelas diretas já e pelo fora Collor. Este momento em que, por incrível que pareça, enquanto alguns temiam o presidente como ditador, como que iria fechar as instituições, como que não iria respeitar os outros poderes, como aquele que iria abaixar mandamentos, ordens, leis ditatoriais, o que se vê é justamente o contrário. O povo vai à rua amanhã para, obviamente, reclamar que a independência dos poderes seja respeitada. E o que significa isso? É que, por incrível que pareça, a revolta da comunidade em geral, da população em geral, não é mais contra os políticos, mas sim contra alguns membros integrantes da maior corte judiciária do Brasil. Aquela que deveria manter a harmonia na sua excelência, aquela que devia ter na sua parcimônia, na sua tranquilidade, a excelência dos seus atos. Mas o que se vê ultimamente não é nada disso. Esse ano de 21 tem sido marcado por mandos e desmandos daqueles que deveriam estar colocados em seus lugares, apenas decidindo sobre causas importantes do Brasil. Mas de repente, algum ou alguns resolveram no judiciário e no caso específico no STF tomar o poder supremo para si. Tomam medidas incompreensíveis pela maioria e injustificáveis até para os técnicos, estudiosos, filósofos, juristas que lidam com a essência do direito. O último episódio, então, em que seguranças dão voz de prisão ou vão a uma delegacia fazer queixa porque ouviram num restaurante algumas pessoas falando mal de um ministro, talvez
seja a gota d'água. Amanhã, 7 de setembro, nos é reservado um grande espetáculo. Um espetáculo pela democracia, de manifestações populares, ordeiras, daqueles vestidos de verde e amarelo. Mas parece que algumas autoridades, parece que alguns agentes que querem abortar o poder do presidente, querem impedir a manifestação do livre pensamento e da manifestação popular, consagrados como direito indeléveis pela nossa Constituição. Que momento estamos vivendo? O que será do dia 8 de setembro e a partir daí, ninguém sabe e pode exatamente prever. O certo é que, a continuar essas posturas de alguém dentro da Suprema Corte, mandar e desmandar sozinho, prender, processar e julgar, não deverá, infelizmente, terminar bem em algum momento. Porque, com todo respeito, isso aí está longe de ser um símbolo de democracia e de respeito ao Estado democrático e de direito. Viva o Dia da Independência. Viva e parabéns a todos aqueles que forem às ruas manifestarem o seu pensamento de discordância com tudo isso. E mesmo aqueles que não puderem ir para as ruas, que façam suas manifestações pelas redes sociais. Sem ofensas, mas clamando por uma verdadeira independência, uma verdadeira democracia e um verdadeiro respeito à independência dos poderes. Ditadura, seja de onde vier, não pode ser tolerada. Pensem nisso e fiquem com Deus. Pelo menos 2 ônibus aqui da região seguiram em direção a São Paulo, levando pessoas de Bento Gonçalves, Farroupilha, Caxias, entre outros municípios, para o manifesto que vai acontecer na Avenida Paulista. O ato amanhã deve reunir milhões de pessoas, não só em São Paulo, mas em Brasília, em vários municípios, e a gente tem mais informações com o organizador dessa excursão aqui de Bento Gonçalves, o Volmar Giordani. Vamos conferir. Chegamos em São Paulo, aqui Avenida Paulista, o MASP aqui em São Paulo, né, nos fundos. O pessoal cansado, chegou agora 20 horas de viagem, estamos no hotel e se preparando para amanhã, para manifestação aqui na Avenida Paulista, que vamos lotar a Avenida Paulista. Bento Gonçalves com 2 ônibus, com pessoas de Bento, Caxias principalmente, o nosso amigo Daniel Santos nas ruas lá, que fez o convite para nós estarmos juntos aqui amanhã, e pessoas de Farroupilha, Porto Alegre, e também como tantos ônibus que estão vindo, vários ônibus de Farroupilha, outros tantos de Caxias, Novo Hamburgo, Porto Alegre e tantas outras cidades. Basicamente o que eu tenho para dizer para vocês que não tem mais lugar nos hotéis em São Paulo, todos lotados. Estávamos conversando hoje com o pessoal daqui, eles não viram movimento semelhante a este, com a lotação praticamente em todos os lugares, hotéis. E eles esperam, eles não sabem quantificar a quantidade de pessoas para amanhã. Tem pessoas que falam que pode passar 3 milhões de pessoas. E o que nós queremos? Nós queremos simplesmente a liberdade de expressão, queremos que o Supremo faça o seu dever, a sua tarefa, que tenham políticos no Congresso Federal, Câmara, Senado, que trabalhem para o povo. Ou seja, queremos que o nosso presidente e todos os políticos façam o que tem que fazer. A limpeza necessária para que
haja paz e estabilidade para todos nós que trabalhamos, geramos renda, riqueza e principalmente que tenha segurança e educação, que é o que nós queremos. Quero convidar as pessoas que ficaram em Bento Gonçalves para amanhã, dia 7 de setembro, 14 horas, carreata com saída na Avenida Planalto em Bento Gonçalves. Todos convidados, avisem todos, reúnam, avisem a família, amigos, tá? E vamos colocar a bandeira no automóvel e participar, tá? Nós aqui em São Paulo vamos representar a nossa cidade de Bento Gonçalves com o nosso grupo de pessoas que aqui chegaram e mandar um forte abraço a todos. Então até amanhã e um bom ato cívico amanhã pela nossa liberdade. Durante o mês de setembro é dada ênfase à campanha de âmbito nacional conhecida como o Setembro Dourado, que visa a conscientização, a informação e o diagnóstico precoce do câncer infantil, que é a primeira causa de morte por doença entre crianças e jovens até os 19 anos no Brasil. Desde 2014, Bento Gonçalves está engajado nas ações do Setembro Dourado com uma campanha informativa que é coordenada por um grupo de voluntárias. Na cidade, são aproximadamente 15 crianças e jovens com tratamento multidisciplinar vinculado ao Instituto do Câncer Infantil, os quais são atendidos na própria sede do Instituto ou no Hospital Geral em Caxias do Sul. As ações do Setembro Dourado contam com o apoio das Secretarias de Saúde e de Educação, além do Lions Clube Bento Gonçalves, Grupo de Escoteiros Siretama, o Centro Espírita A Nossa Casa e o Corpo de Bombeiros. Nos finais de semana deste mês, os voluntários estarão em diversos pontos de lazer realizando a Banca Solidária, com a visita do Leão da Coragem ao município. Essa banca tem o objetivo de alertar e orientar as famílias quanto ao diagnóstico precoce através da entrega de material. A primeira ação ocorrerá nesta terça-feira, feriado de 7 de setembro, na Funda Park, a partir das 3 horas da tarde. A Secretaria Municipal da Saúde divulgou o calendário das próximas ações, visando ampliar a campanha de vacinação contra o coronavírus em Bento Gonçalves. Na próxima quinta-feira, dia 9, será aplicada a segunda dose de AstraZeneca para as pessoas vacinadas nos dias 13 e 14 de junho. Já na sexta-feira, dia 10, é a oportunidade para as pessoas que perderam a segunda dose das vacinas Coronavac, aplicadas até 11 de agosto, e AstraZeneca, para pessoas vacinadas até 14 de junho. O drive-thru da vacinação vai acontecer das 4 da tarde às 8 da noite na Funda Park. Para quem realizou a vacina da Pfizer até 25 de junho, a segunda dose é disponibilizada no Espaço de Saúde do Idoso, no bairro Progresso. A imunização pode ser realizada de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde, e não é necessário agendamento. É necessário apresentar documento com foto e o cartão que foi entregue no dia da vacinação. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta segunda-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta, disponível no site covid.saude.rs.gov.br, monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento, a UTI do Hospital Taquini registrava 14 pacientes internados com a Covid-19, um a mais em relação à sexta-feira. Dos 40 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 27 eram ocupados por portadores de outras doenças e uma pessoa apresentava sintomas para a Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 19 respiradores, a mesma quantidade em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 40 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI,
cuja capacidade de 83 unidades, 19 pacientes seguiam internados, 3 a mais na comparação com os dados da sexta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. Policiais da Brigada Militar prenderam o motorista acusado de ter provocado o atropelamento e a morte da motociclista Ana Donati Triques, de 60 anos, ocorrido na noite do domingo no bairro Licor Sul. A prisão ocorreu cerca de 1h30 depois do acidente. Um casal que presenciou o acidente perseguiu o motorista até a rua Joana Guindani Tonello, onde ele abandonou o GM Ômega. Pedestres que passavam pelo local afirmaram também que o condutor estava em alta velocidade no momento em que atingiu a motocicleta de Ana Triques na rua Cavalheiro José Farina. Os policiais da Brigada Militar foram acionados e iniciaram uma busca ao condutor, identificado como Gilmar Machado, de 42 anos. Após ser capturado, ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, onde se negou a fazer o teste do bafômetro. Conforme a delegada plantonista Maria Isabel Zerman, Machado foi indiciado pela fuga do local do acidente e homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta segunda-feira, 6 de setembro. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, confere a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!